Então, eu queria ouvir a Fabiana, né, checar se ela tem algum comentário, né, sobre essa temática, né, digamos assim, das tendências, né, em finanças sustentáveis de acordo com os setores, e convidar também para a gente trazer uma reflexão, se encaminhar para o fim, e trazer uma reflexão, né, sobre como essas práticas elas aterrizam, né, na missão, né, de atingimento das metas, na missão de adaptação e mitigação climática também. É uma ótima pergunta. Eu acho que as tendências, né, a gente que foi falando ao longo aqui do webinar, eu acho que são muitas. Mas eu acho que o principal ponto é a gente, por muito tempo, as finanças sustentáveis, a sustentabilidade, ela foi tratada como se fosse algo apartado, né, da principal estratégia de negócios dos setores. Eu acho que toda essa mudança que a gente vê agora, seja ela regulatória ou a oferta de novos instrumentos financeiros, ela vem justamente para deixar claro que, gente, isso é cerne, né? Isso tem que estar no centro ali da estratégia de seja qualquer setor, do financeiro ou de um outro setor. Então, acho que para mim, assim, a principal tendência é a gente conseguir, de fato, trabalhar isso muito conectado à estratégia central dos setores, porque assim a gente vai conseguir ter métricas, ter as operações rotuladas ali, endereçando, de fato, uma agenda de desenvolvimento sustentável, acho que uma agenda de redução das emissões. A gente fala muito sobre uma economia de baixo carbono, né? Então, o setor financeiro, ele não vai fazer isso sozinho, né? A gente atua na economia real. A UNEP-FI vai fazer os engajamentos, mas é muito importante que as empresas, elas também façam ali a sua lição de casa, que elas façam adesão, e a RM ali também com todo o arcabouço de atuação, apoiando tudo isso acontecer. Então, eu acho que a principal tendência, o principal desafio é a sustentabilidade, ela precisa cada vez mais estar conectada à estratégia de atuação. Feito isso, né, essas agendas, elas vão ser cada vez mais qualificadas, e a gente vai sair ali do quali para o quant. Então, a gente vai conseguir mensurar o impacto real de cada atuação setorial, né? E quando a gente pensa numa análise de FRS, numa análise de própria taxonomia e de outras regulamentações que a gente está vivendo hoje no país, é justamente isso, né? Como a gente quantifica a nossa atuação em sustentabilidade, como a gente quantifica os riscos, como a gente amplia oportunidades para que esses riscos sejam cada vez mais reduzidos e principalmente caminhando juntos, né? Eu acho que aqui a gente tem uma agenda que ela traz muito esse chamamento, né? E não foi à toa que a gente saiu de uma COP, que o fechamento foi muito implementação, né? Então a gente vive agora um momento de implementação, como que a gente caminha disso? A gente já tem, né, a teoria, a gente já tem o contexto, a gente já sabe ali todos os mecanismos, como que a gente realmente implementa. Eu acho que veio muito aqui na fala somente da Marô, assim, o quanto que o Brasil quer ser ouvido. Eu acho que a gente se ressente muito disso também, de como a gente posiciona ainda mais o nosso país, né? Então, quando a gente está nos fóruns internacionais, a gente ouve muito que o Brasil tem muito potencial, né, para uma economia verde, para tudo que a gente está discutindo aí em relação à sustentabilidade, agenda climática, economia de baixo carbono. Mas como a gente posiciona esses cases para o resto do mundo, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente não comentou muito aqui é quando a gente vai fazer captação internacional, né? Então, falando de tendências, falando de blended finance, de novos instrumentos, a gente precisa atrair capital internacional. E quando a gente vai atrair capital internacional, é claro, assim, nas discussões, quais são os KPIs, quais são as métricas, e muitas vezes não necessariamente eles conhecem as principais métricas e tendências do Brasil. Então, como que a gente leva, né, para fora, mostrando que o nosso agronegócio, ele tem um diferencial, né, que quando a gente olha até uma carteira ali de microempreendedor, ela é muito relevante para o Brasil, e isso não vai existir em outros contextos, né, de outros países. Então, acho que a gente precisa também, olhando essas tendências, olhando o desenvolvimento dessa agenda, tornar a sustentabilidade cada vez mais quanti e mostrar esses cases de sucesso para o resto do mundo, para que a gente possa cada vez mais atrair capital e sim ter essa agenda desenvolvimentista, né? Mostrar que a gente está sim na década da implementação, nós temos muitos cases, a gente tem muita coisa acontecendo e dá para a gente ser sim uma referência para o mundo de como a gente está implementando uma agenda de finanças sustentáveis.